Seja bem-vindo ao podcast Conexões de Esperança. Este áudio é reprodução de leituras e reflexões diárias matinais de textos de Ellen White, feitas pelo pastor Carlos Alvarenga por videoconferência, através do aplicativo Zoom e transmitidas ao vivo pelo canal Conexões de Esperança no YouTube. Nosso desejo é que sua experiência com Deus seja enriquecida com o que você vai ouvir a seguir. Neste dia, as nossas considerações estão baseadas no livro O Desejado de Todas as Nações, a partir do capítulo 80. Lemos assim: Jesus descansou afinal. Findara o longo dia de vergonha e tortura. Ao introduzirem os últimos raios do sol poente o dia do sábado, o Filho de Deus estava em repouso, no sepulcro de José. Concluída sua obra, as mãos cruzadas em paz, descansava durante as sagradas horas do sábado. No princípio, o Pai e o Filho repousaram no sábado após sua obra de criação. Agora, Jesus descansava da obra de redenção. E se bem que houvesse dor entre os que o amavam na terra, reinou, contudo, alegria no céu. Gloriosa era aos olhos dos seres celestiais a perspectiva do futuro. Uma criação restaurada, a raça redimida que, havendo vencido o pecado, nunca mais poderia cair. Eis o resultado visto por Deus e os anjos da obra consumada por Cristo. Com esta cena, se acha para sempre ligado o dia em que Jesus descansou, pois sua obra é perfeita, e tudo quanto Deus faz durará eternamente. Quando se der a restauração de todas as coisas, o sábado da criação, o dia em que Jesus esteve em repouso no sepulcro de José, será ainda um dia de descanso e regozijo. Nos acontecimentos finais do dia da crucifixão, quando a treva se erguera de sobre a cruz e o Salvador soltara seu brado agonizante, ouviu-se imediatamente outra voz, dizendo: verdadeiramente, este era o Filho de Deus. Estas palavras não foram murmuradas em segredo. Todos os olhos se volveram a ver de onde provinham. Quem falara? Fora o centurião, o soldado romano. A divina paciência do Salvador e sua súbita morte com o grito de vitória nos lábios impressionaram esse pagão. Do ferido, quebrantado corpo pendente da cruz, reconheceu o centurião a figura do Filho de Deus. Não pôde deixar de confessar sua fé. No mesmo dia de sua morte, 3 homens, diferindo largamente entre si, declaravam sua fé: o que comandava a guarda romana, o que conduzira a cruz do Salvador e o que morrera na cruz ao seu lado. Ao aproximar-se a noite, um silêncio estranho pairou sobre o Calvário. A multidão dispersou-se e muitos volveram a Jerusalém, com um espírito bem diverso do que tinham pela manhã. Estavam convencidos de que as acusações dos sacerdotes eram falsas, de que Jesus não era nenhum impostor. E algumas semanas mais tarde, quando Pedro pregou o dia de Pentecostes, achavam-se entre os milhares que se converteram a Cristo. Mas os guias judaicos não se mudaram pelos acontecimentos que haviam presenciado. Não arrefeceram seu ódio para com Jesus. A treva que cobria a terra durante a crucifixão não era mais densa que a que ainda envolvia o espírito dos sacerdotes e principais. Todavia, esses sacerdotes e príncipes não estavam tranquilos. Levavam a cabo o seu desígnio de matar a Jesus. Não experimentavam, no entanto, a sensação de vitória que esperavam. Tinham invejado a influência de Cristo para com o povo, enquanto vivo. Sentiram o mesmo ainda depois de ele morto. Temiam mais, muito mais o Cristo morto do que haviam temido o Cristo vivo. Receavam que a atenção do povo fosse atraída ainda para os acontecimentos que acompanhavam a crucifixão.
temiam os resultados da obra daquele dia. Por coisa alguma queriam que seu corpo permanecesse na cruz durante o sábado. Os principais judeus solicitaram de Pilatos que se apressasse a morte das vítimas e seus corpos fossem tirados antes do pôr do sol. Obtido seu consentimento, quebraram as pernas dos 2 ladrões para lhes apressar a morte. Mas verificaram estar Jesus já morto. Os sacerdotes e principais surpreenderam-se ao verificar que Jesus já estava morto. A morte pela cruz constituía processo vagaroso. Nunca se ouvira que alguém morrera dentro de 6 horas de crucifixão. Os sacerdotes desejavam certificar-se da morte de Jesus. E por sugestão deles, um soldado atirou uma lança ao lado do Salvador. Da ferida assim feita, saíram 2 copiosas e distintas correntes, uma de sangue, outra de água. Não foi, porém, a lança atirada, não foi a dor da crucifixão que produziu a morte de Jesus. A corrente de sangue e água que lhe fluiu do lado demonstravam que ele morreu pela ruptura do coração. Partiu-se-lhe o coração pela angústia mental. Foi morto pelo pecado do mundo. Com a morte de Cristo, pereceram as esperanças dos discípulos. Até o fim, não acreditavam que ele morresse. Sua fé em Jesus morrera. Nunca, porém, haviam amado tanto a seu Senhor. Mesmo morto, o corpo de Cristo era muito precioso aos discípulos. Anelavam fazer-lhe honroso sepultamento, mas não sabiam como o haviam de realizar. O crime que dera lugar à condenação de Cristo era traição ao governo romano, e as pessoas mortas por essa ofensa deviam ser sepultadas num terreno especialmente provido para os criminosos. Não lhes era possível obter favores das autoridades judaicas. Nessa emergência, José de Arimateia e Nicodemos vieram de auxílio aos discípulos. Ambos eram membros do Sinédrio e tinham relações com Pilatos. Ambos, ricos e influentes, decidiram que o corpo de Jesus teria sepultamento condigno. José foi ousadamente a Pilatos e pediu-lhe o corpo de Jesus. Pilatos fora prevenido pelos sacerdotes e principais contra algum engano da parte dos discípulos de Jesus em relação ao seu corpo. Mandou, portanto, chamar o centurião de serviço junto à cruz e soube com certeza da morte de Cristo. O pedido de José foi satisfeito. Enquanto João estava aflito quanto ao sepultamento do Mestre, voltou ele com a ordem de Pilatos acerca do corpo de Cristo. E Nicodemos chegou trazendo uma custosa mistura de mirra e aloés, de cerca de 100 libras de peso, para seu embalsamamento. Ao mais honrado em Jerusalém, não se poderia haver demonstrado mais respeito da morte. Os discípulos surpreenderam-se de ver esses ricos príncipes tão interessados como eles próprios no sepultamento do Salvador. O relato é surpreendente. Aquela sexta-feira foi trágica, extremamente dolorosa. Aos olhos humanos, tudo figurava como fracasso e motivo para lágrimas e lamentação. Mas mesmo no meio de tanto sofrimento, de tantas coisas ruins acontecendo, aquela sexta-feira não deixou de apresentar seus frutos para o reino de Deus. Deus opera em todas as circunstâncias, mesmo nos momentos mais escuros. Mesmo na hora mais improvável, conversões aconteceram. A primeira delas foi a do homem que ajudou a carregar a cruz de Jesus, Simão Cireneu. Ele não era um cristão até então, mas naquele encontro com Cristo seu coração foi tocado, e a partir dali ele entregou-se ao Salvador. A outra conversão foi do ladrão pregado junto a Cristo. Ele reconheceu seu pecado, reconheceu a santidade de Jesus, pediu que Cristo tivesse misericórdia dele
e ouviu dos lábios do próprio Jesus que estaria com ele no paraíso quando Cristo estabelecesse seu reino. A outra conversão foi a do centurião, aquele que comandava os trabalhos ali no Calvário, e confessou diante de todos, sem nenhum temor, que verdadeiramente Jesus era o Filho de Deus. A multidão que estava ao pé da cruz era composta de muitas pessoas. Muitos foram até lá, movidos por mórbida curiosidade. Testemunharam as trevas que cobriram a terra, viram os relâmpagos, o terremoto, ouviram as palavras proferidas por Jesus, viram tudo o que aconteceu e sentiram que naquela tarde quem estava morrendo não era uma pessoa comum. E mais tarde, quando no Pentecostes os discípulos se levantaram com o poder do Espírito para pregar sobre Jesus, muitos que estiveram ali no Calvário também se converteram. Veja como Deus opera. Todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. E mesmo nos momentos mais dolorosos e improváveis, Deus traz deles bênçãos para a nossa vida. Deus é capaz de tirar das coisas ruins resultados bons. Mesmo no momento mais trágico, as coisas que aconteceram convergiram em salvação de pessoas para a vida eterna. Portanto, não se desespere quando você atravessar momentos difíceis. Saiba que Deus ainda está presente mesmo no meio das trevas, e Deus é capaz de transformar as coisas ruins em resultados bons. Cristo estava extremamente exausto e desgastado. Se bem que, durante uma crucifixão, os condenados às vezes demorassem muito tempo para morrer, Cristo morreu em poucas horas. Não morreu pelo peso da cruz, não morreu pela coroa de espinhos, não morreu pelos chicotes dos soldados, não morreu pelos maus tratos dos homens, não morreu pelos pregos da cruz. Cristo morreu porque o seu coração partiu-se. O seu coração rompeu-se pelo tremendo peso dos pecados de toda a humanidade que convergiram sobre os seus ombros. Os especialistas dizem que uma grande angústia é um sofrimento tal que é capaz de fazer romper o coração. Quando o seu lado foi furado, vazou das feridas água e sangue. Isso testemunhava do fato de o seu coração ter se partido. Em todos os detalhes, Jesus cumpriu as profecias. Na Páscoa, era ordenado que nada do cordeiro permanecesse para o dia seguinte. De igual maneira, Jesus, o Cordeiro de Deus, sacrificado na cruz, não permaneceu ali até o outro dia. Na tarde daquele mesmo dia, ele foi tirado. Quanto ao Cordeiro Pascual, a ordem era que nem um osso fosse quebrado. Se bem que os soldados quebraram as pernas dos outros prisioneiros, não quebraram as pernas de Jesus. As profecias se cumpriram em todos os detalhes. Os discípulos estavam tomados de grande dor. Eles não podiam acreditar no que havia acontecido. Quanta falta sentiam de Cristo. Até o último momento esperaram que Jesus escapasse da cruz. Mas Cristo não reagiu. É verdade que Cristo procurara advertir-lhes e preparar-lhes para que a sua fé não desfalecesse, mas da dor eles não se lembravam daquilo que Jesus havia dito. Só havia desespero no seu coração. Diante da dor, da perda de alguém que é querido demais, o que resta como resultado é lágrimas, tristeza e ausência de esperança. Era esse o sentimento que havia naqueles corações. Mas a esperança que Jesus havia deixado para eles ultrapassava os limites da cruz. E eles deveriam ter se apegado a ela neste momento de dor. Mas as lágrimas impediram que olhassem além do horizonte. Naquela sexta-feira, os sacerdotes insistiram para que nenhum corpo permanecesse na cruz. Eles tinham medo da revolta do povo.
sentiam seu coração pesado, culpado. Não estavam tranquilos como julgavam que estariam quando Cristo morresse. Portanto, pediram que os corpos fossem tirados, e todos foram arrancados da cruz. Os 2 prisioneiros tiveram as suas pernas quebradas para que a morte fosse apressada. Quanto a Jesus, os soldados constataram que ele já estava morto. Não havia qualquer dúvida. Se não houvesse morrido, a ferida feita pela espada que lhe transpassou o lado teria ocasionado a sua morte. O que fazer com o corpo de Jesus? Os discípulos queriam dar-lhe um enterro digno, mas não tinham recursos para isso. Não tinham como pleitear o corpo de Cristo. E nessa hora, quando todas as portas pareciam fechadas, Deus abriu uma janela poderosa. 2 pessoas que até então estiveram com o coração aberto para Cristo, mas escondidas, tomaram posição ao lado de Cristo e se dispuseram a fazer por Jesus o melhor que poderiam fazer. José de Arimateia e Nicodemos. Eles compareceram diante de Pilatos e pediram o corpo de Jesus. Pilatos atendeu seu pedido e eles próprios prepararam especiarias custosas, dignas de alguém muito importante, para preparar o corpo de Jesus para sua morte. José de Arimateia ofereceu um sepulcro que ele havia preparado para ele mesmo e ofereceu de presente para Jesus. E tirando o corpo de Jesus da cruz, envolveram-no num lençol e o colocaram dentro daquela sepultura. Uma pedra foi rolada sobre a porta. Soldados romanos se colocaram ali para vigiar, para ter a certeza de que ninguém violaria o túmulo. E eles foram para casa para guardar o sábado conforme o mandamento. Este é um dos testemunhos mais poderosos de que Jesus nunca aboliu o sábado. Nem por ocasião da morte de Jesus Cristo ousaram quebrar o santo dia do sábado. Mesmo diante de tanta angústia e sofrimento, colocaram em primeiro lugar a vontade de Deus e repousaram no santo sábado. Foi um sábado singular. Havia tristeza, silêncio e dor aqui na terra, no coração dos discípulos. No céu havia alegria. Não porque Deus tenha prazer no sofrimento dos seres humanos, mas porque os seres celestiais sabiam que, mediante a morte de Jesus, a salvação dos seres humanos estava assegurada. A humanidade ainda não tinha consciência disto, mas graças àquele que morreu sobre a cruz, o pecado e a morte estavam para sempre vencidos. Se você apreciou este áudio, inscreva-se no canal para continuar conosco nesta jornada de crescimento espiritual. E se puder, não se esqueça de compartilhar com outras pessoas.